Nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma vez para vocês sobre o andamento do processo, o andamento de hoje. Eu vou mostrar para vocês que não houve nenhum tipo de alteração, porque muitos comentários têm feito a respeito de alteração. A única alteração que teve foi a inversão da regra de votação dos temas. Eu vou mostrar para vocês aqui que continua o andamento a mesma coisa, ou seja, esse tema está pautado para ser julgado hoje. Continua aqui, como vocês podem ver. Julgamento para o dia 28/2 de 2024. Continua agendado, não foi alterado. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhum tipo de alteração aqui no andamento do processo. A única coisa que tem aqui é uma manifestação que foi apresentada ontem pela IEPREV, que eu vou mostrar para vocês mais no final do vídeo sobre essa manifestação, que é muito importante. Mas sobre o andamento do processo, nada foi mudado, o tema continua na pauta para julgamento. E vamos olhar aqui a pauta de julgamento. Como vocês podem ver, a pauta de julgamento do dia 28 de 2024 continua a mesma pauta. Porém, o tema que será julgado primeiro é esse recurso extraordinário 688267, que também é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E tem outros temas que estão à frente desse tema. Mas, segundo comentários técnicos, alguns temas desse aqui serão julgados conjuntamente, ou seja, aparecem muitos temas aqui, mas segundo os comentários técnicos que foram apresentados, esses temas poderão não durar tanto tempo para ser julgado. O nosso recurso extraordinário continua aqui na pauta, e depois dele tem as duas ADIs, e tem mais vários processos depois do nosso processo. Ou seja, esse tema, se não for julgado hoje, ele entrará na pauta, ele entrará para julgar amanhã. Porque eu vou mostrar para vocês aqui a pauta de amanhã, como está. Pauta de julgamento do dia 29. A pauta de julgamento do dia 29 aparece da seguinte forma. Observação. A sessão será composta por processos remanescentes do dia 28 de fevereiro. Ou seja, se o nosso tema não for julgado hoje, mas provavelmente ele será julgado aqui no dia 29. Porque, como vocês estão vendo, não tem processo pautado para ser julgado aqui. Serão julgados só os remanescentes. E como o nosso tema aparece como o 11º da pauta de julgamento do dia 28, e muitos temas daqueles serão julgados conjuntamente, provavelmente ele será julgado no dia 29. Mas se não for julgado no dia 29, vem a pauta de julgamento para mês de março. O importante é que ele esteja na pauta de julgamento, que não seja alterado. Agora eu quero mostrar para vocês a petição que foi juntada pelo IEPREV. O IEPREV apresenta uma petição muito importante nessa fase do processo, que é justamente pedindo a manutenção do voto do ministro Ricardo Lewandowski e mostrando aqui que o julgamento das ADIs 2110 e 2111, com o tema 1102, não trará nenhum tipo de influência, mesmo porque o nosso tema 1102 não se trata de pedido de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. O nosso tema pede uma aplicação da lei mais vantajosa. E foi isso que foi decidido pelo STJ, e foi isso que foi decidido pelas duas sessões do STF, tanto na sessão virtual como na sessão presencial. E aqui no final, o IEPREV pede também a manutenção do voto do ministro Ricardo Lewandowski, pela segurança jurídica. Porque vocês sabem, quando o ministro Ricardo Lewandowski votou, ele seguiu o voto do ministro relator. E o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro, eu mostrei para vocês no vídeo do dia 27, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele mostrando que não há nenhum tipo de julgamento de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, mas sim a aplicação da lei mais vantajosa, a lei menos injusta. O que se quer aqui é corrigir uma injustiça.
Inclusive, alguns comentários nos vídeos anteriores de pessoas falando que o STF tem que aplicar a justiça. Aliás, aplicar a lei. Não, o STF não tem que aplicar a lei aqui. Se ele for aplicar a lei aqui, vai aplicar a lei criada pelo legislador. O STF tem que aplicar aqui a justiça. Porque a lei que foi criada pelo legislador, o artigo que se aplica, retirando as contribuições anteriores a 1994, é um artigo injusto para essa categoria. Portanto, se aplicar a lei, vai aplicar o que o legislador mandou aplicar. O que o STF tem que aplicar aqui é a justiça. Entre a justiça e a lei, há uma diferença muito grande. A lei é justa para essa lei, por exemplo, ela é justa para algumas pessoas. Aliás, para vários contribuintes que contribuíram com valores mais altos depois de 1994, ela foi justa. Mas para a categoria dos contribuintes que contribuíram com valores mais altos, anterior a 1994, e depois de 1994 começou a contribuir com valores baixos, esse artigo foi injusto. Portanto, o STF aqui tem o condão de aplicar o meio termo, verificar quem sofreu prejuízo de grande monta e aplicar a regra de Lesbo, aplicar o meio termo, para que se possa corrigir aquilo que a lei trouxe de forma injusta. Portanto, o que se pede é aplicar a justiça e não a lei como foi determinada pelo legislador. É isso, pessoal. É aplicar a justiça. E é isso que se espera do STF, a aplicação da justiça. Daquelas pessoas que deviam estar recebendo hoje o equivalente a 2, 3, 4 salários mínimos, estão recebendo um salário mínimo, porque a lei retirou isso deles. Aquela lei que foi criada em 1999 retirou esse direito. O artigo 3 retirou esse direito. Como vocês sabem, aquela transição. Por isso se pede para aplicar o artigo da lei antiga para essa categoria. E quem entendeu muito bem isso foi o ministro Alexandre de Moraes. Eu mostrei para vocês o voto do ministro Alexandre de Moraes, ipsis literis, para vocês verem. E mostrei também, hoje no meu vídeo, o voto do ministro Barroso, que entendia de forma contrária, dando razão ao legislador. É isso que nós temos que entender, é aplicar a justiça. Aquela justiça de Jesus Cristo, aquela justiça de Aristóteles. Isso que tem que ser aplicado aqui. É aplicar o princípio da proporcionalidade. É o princípio da lei mais vantajosa. É isso que se espera. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Vamos aguardar o julgamento a partir das 14 horas. Mas provavelmente, se não for julgado hoje, provavelmente julgará amanhã. E se não for julgado amanhã, depois de amanhã já é março. Já aparece nova pauta de julgamento. E ele será julgado, não tem dúvida nenhuma que será julgado. O que devemos preocupar é com o julgamento, como será julgado, como será o teor dos votos dos ministros. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.